Sonda-me, Senhor, e me conhece. A partir de agora, você vai ouvir o programa Mergulhando nas Escrituras, com Valdir Silva. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. O Evangelho de Lucas. O padrão de Jesus é alto. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate uma face, ofereça também a outra, e ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Lucas 6, 27 a 29. O padrão de Jesus para a maneira de viver dos seus discípulos é alto e revolucionário. Na verdade, inverte o padrão do mundo sem Deus. Em textos anteriores, Jesus elogia os pobres, os que passam fome e os que choram porque serão enriquecidos, saciados e terão a alegria que vem de Deus. Agora o Senhor Jesus afirma que seus seguidores amam e abençoam os seus inimigos, não praticam retaliação com aqueles que lhe fazem mal. Foi algo presente primeiro na vida do próprio Senhor Jesus e relatado somente por Lucas. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Lucas 23, 34. Posteriormente, Lucas mostra essa mesma atitude em Estevão, o primeiro discípulo de Jesus morto em razão de sua fé. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Atos 7,60. Essas palavras de Estevão foram ditas enquanto ele era apedrejado por seus opositores, entre eles Saulo, futuro apóstolo Paulo. Atos 7,58. Depois é o próprio Paulo quem repete esse ensino do mestre: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Romanos 12, 14. Comentando a instrução: ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, penso que poucas vezes passamos literalmente por essa situação. Eu mesmo, apenas uma vez passei por isso e lamento não ter obedecido à ordem de Jesus. No entanto, diariamente passamos por situações em que somos desafiados a oferecer a outra face. E a maioria das vezes não é exatamente com inimigos, mas até mesmo com pessoas que amamos, como por exemplo o nosso cônjuge. E oferecer outra face ao não respondermos àquela crítica ou insulto, ou mesmo não darmos um gelo a quem faz algo que nos magoa. É não termos uma lista mental de pessoas e colocarmos nela para fim de retaliação aqueles que de alguma forma nos prejudicaram. Qual é a razão de deixarmos a vingança nas mãos de Deus? A mesma razão que levou Jesus a não revidar aos ataques dos seus inimigos. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 23. Deixar a vingança de lado significa deixar nas mãos de Deus, como Jesus fez, esperando que ele, se quiser, nos vingue, como ensinado por Paulo, inspirado por Deus. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Que os ensinos de Jesus de hoje nos motivem neste dia a vivermos desta maneira, mostrando através do nosso jeito de lidarmos com quem nos quer mal, que somos discípulos de Jesus e filhos amados de Deus. Efésios 5, 1. Boa leitura. Manso e suave é Cristo chamando,
chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, sim, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, sim, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama pecador, Jesus te chama, vem pecador, vem. Bom dia a todos, seja bem-vindo a esse canal que tem como objetivo estudarmos, lermos, meditarmos a respeito da Palavra de Deus que tanto tem edificado nossas vidas, né? Aliás, a Palavra de Deus, ela nos prepara para termos uma vida muito boa aqui na Terra, mas especialmente nos preparando para as mansões celestiais. Você me conhece, eu sou Valdir, discípulo de Jesus, e hoje te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7. Vai ser nós vamos ver alguns textos desse livro. Eu estou lendo o Velho Testamento já há algum tempo, e eu terminei de ler o livro de Esdras, estou na metade já do livro de Neemias. E esses livros são livros muito importantes. Falam de um período importante na vida do povo de Israel, que foi a volta do exílio. Israel, depois de passar 70 anos no exílio, por causa do seu pecado, vai retornar. E vai retornar não porque mudou muita coisa em relação à sua vida espiritual. Vai retornar porque o plano maior de Deus de salvar a humanidade na pessoa de Jesus está de vento e popa. E aí o Israel vai voltar porque dali aproximadamente 5 séculos, de 4 a 5 séculos, nascerá Jesus, o Salvador do mundo. E como Deus tinha feito a promessa a Abraão, Jesus nasceria dos seus descendentes que voltaram do exílio. Não foi um retorno fácil. Deus utilizou muitas pessoas para que o povo dele pudesse voltar. Utilizou lá na Babilônia pessoas como Daniel, utilizou um pouco antes Jeremias, depois utilizou Esdras, Neemias, Zorobabel, a própria rainha Esther, que é o próximo livro depois de Neemias, também relata esse período, um período difícil, mas que Deus utilizou várias pessoas. Agora, eu quero chamar a nossa atenção, para uma frase que repete 9 vezes nos livros de Esdras e Neemias. A mão do Senhor.
Se você quiser anotar, os capítulos 7, no capítulo 7 de Esdras, versículo 6, versículo 9, versículo 28, capítulo 8, versículo 18, 22, 31, e no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 8 e versículo 18. Então, por 9 vezes, aparece algum relato de que, durante aquele período, a mão do Senhor estava guiando, protegendo e cuidando dos seus servos. E entre essas 9 vezes, em 3 vezes aparece a expressão a boa mão do Senhor ou a bondosa mão do Senhor. E é esse o nosso tema de hoje. Queremos falar, a partir desse livro de Esdras, da mão bondosa do Senhor, que é poderosa para agir na vida dos seus servos. Mas vamos começar lendo em Esdras capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6, que diz: Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Esdras quer voltar para Israel, para a reconstrução das muralhas, do templo, enfim, a reconstrução assim da nação. E ele pede ao rei da Pérsia, e a Bíblia diz que a mão de Deus estava com ele. No versículo 9 do capítulo 7, diz que ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Olha só, a mão bondosa do seu Deus. Como eu falei, 3 vezes aparece essa expressão. Capítulo 7, versículo 28 diz: E que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei. Aí é Esdras falando, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Olha só. Mais uma vez, Esdras diz, a mão do Senhor, ou a mão bondosa do Senhor, estava sobre mim. E Esdras foi uma das pessoas muito utilizada para que fosse feito um reavivamento espiritual na nação de Israel após o exílio. Em todo o livro de Neemias, assim, 6 vezes, inclusive, é destacado que a mão do Senhor também, assim, estava lá. Então, eu quero chamar a atenção disso. Quando Deus age, nada é capaz de impedir que a mão de Deus haja. Assim, quando Deus age, nada pode impedir que os seus propósitos se cumpram. Eu lembro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, em que o próprio Deus diz: Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? As mãos poderosas de Deus, elas agem. E quando elas agem, nada pode assim impedir o seu intento. Agora, eu quero chamar a nossa atenção para uma pergunta. Por que a mão de Deus estava sobre o seu servo Esdras? Por quê? E as pessoas que estavam com ele. Então, eu quero destacar isso porque às vezes se fala muito de Deus, que Deus vai abençoar, que Deus vai proteger, que Deus vai guiar, mas muitas vezes se esquece que boa parte das promessas, se não for todas, mas boa parte das promessas feitas na Bíblia de uma maneira geral, elas são condicionadas a alguma coisa. Olha só, no capítulo 10 de Esdras, nós lemos: Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só, esse texto na minha leitura diária me chamou muito a atenção. Primeiro, Esdras propôs no seu coração, e coração aqui quer dizer na parte mais interna. Ele propôs no seu coração, como diz o Novo Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus falando sobre o primeiro mandamento. Então, Esdras propôs no coração, primeiro, buscar a lei do Senhor. Em seguida, cumprir a lei do Senhor. A fé é algo individual. A pessoa que é de Deus e que quer, inclusive, ser abençoado para ensinar outros, primeiro tem que buscar conhecer a lei de Deus.
Em seguida, cumprir na sua vida a lei de Deus. E depois, é lógico, tem condições assim de ah, ensinar outras pessoas. Buscar, conhecer e obedecer. Não há conhecimento sem a busca de maneira assim regular desta palavra. Não existe, não existe. Não há conhecimento sem que busque-se. E buscar aqui é reservar tempo de qualidade e tempo também de quantidade, todos os dias, diariamente, para ler, para meditar, ou seja, pensar naquilo que está lendo, para comparar com a própria vida o que está assim, se está colocando em prática. É claro que primeiro precisa entender a leitura da palavra de Deus, e aí sim, estamos assim com condições. Ao contrário do que hoje em dia é falado, hoje em dia eu vejo muito nas assim, as redes sociais, a gente vê muito hoje, as pessoas falando: "Não, não precisa conhecer". Às vezes até se critica quem conhece, porque fala: "É, não adianta conhecer e não praticar". De fato, não adianta conhecer e não praticar, de fato é uma verdade. Porém, isso é uma justificativa da própria ignorância. A pessoa que quer praticar, primeiro ela deve conhecer aquilo que ela vai praticar. E daí vem a ideia de gastar tempo na palavra de Deus. Em Oséias capítulo 9, versículo 6, escrito anos antes, o Deus está dizendo assim: ó, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. E hoje em dia não é muito diferente. A falta de conhecimento bíblico faz as pessoas muitas vezes naufragarem na sua vida. Depois de buscar a vontade de Deus, Esdras colocou no seu coração a necessidade de cumprir essa vontade. Não há verdadeira espiritualidade, aí as pessoas que comentam sobre isso, elas estão certas, não há verdadeira espiritualidade sem que a gente busque, aprenda, entenda e depois aplique na nossa vida. É claro que no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo que habita na nossa vida, e é esse Espírito que vai nos dar força. Romanos capítulo 8, versículo 12 diz que o Espírito Santo mortifica essa parte em nós que não quer obedecer a Deus. Quem diz que todo o meu ser quer obedecer a Deus? Não quer. Há uma área da minha vida que é rebelde, que não quer obedecer a Deus. E aí entra o Espírito Santo que habita em mim para mortificar essa parte, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Porém, eu preciso conhecer e depois de conhecer, ver quais são as áreas da minha vida que se precisa de mudança. E todos nós, por mais tempo de vida cristã que tenhamos, todos nós temos áreas ainda não transformadas. Você sabe que a igreja é o reino de Deus? E o reino de Deus é formado por aqueles que estão sendo governados por Jesus. Só que, na realidade, nenhum de nós é governado 100% por Jesus. Por isso que Tiago diz, em capítulo 1, versículo 22, que a palavra de Deus é como um espelho, onde nós olhamos a palavra de Deus, compreendemos, comparamos com a nossa vida e vemos as imperfeições e vamos corrigindo paulatinamente, dia a dia. Ou como diz o apóstolo Paulo, nós somos transformados de glória em glória através do Espírito Santo, mas esse Espírito Santo não vai agir na nossa vida sem que primeiro nós conheçamos a palavra de Deus, compreendemos as áreas que nós precisamos mudar. Por isso que Esdras foi abençoado, porque ele buscou, pôs no seu coração o desejo de buscar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e depois de aplicar na sua vida. Não tem como Deus abençoar o rebelde, aquele que faz do seu jeito, aquele que até diz que ama Deus, até diz que ama a palavra, mas não busca a palavra de Deus, ou quando busca, não pratica. Olha só o que Jesus diz lá no Evangelho, João capítulo 14, 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o amor a Deus, ele se manifesta
em amar tudo aquilo que Deus ama. Deus ama a sua palavra. Deus nos deixou a sua palavra. O salmista, no Salmo 119, várias vezes ele diz: quanto eu amo a tua lei. É mais preciosa do que ouro puro. Então, se nós amamos essa palavra, mas deixamos essa palavra num instante, ou utilizamos somente quando estamos numa reunião da igreja, isso mostra que o nosso amor é um amor imaturo, um amor falho. Porque quem ama quer estar próximo. Quem ama não quer largar, na verdade. Então, se amamos essa palavra, nós estamos constantemente buscando conhecê-la e, claro, aplicar em nossas vidas. Aí sim, depois que somos transformados pela palavra de Deus, nós temos condições de ensinar aquele que não conhece. Você sabe que a maior missão que um discípulo de Jesus tem é buscar e salvar o perdido, aquele que não conhece o evangelho, aquele muitas vezes que nem sabe que está perdido. Porém, tem que conhecer a palavra de Deus para ensinar de maneira correta, para não ensinar mentiras. Porque senão, sem conhecimento da palavra de Deus, podemos ser o cego guiando outro cego. Jesus disse isso lá em Lucas capítulo 6, 39, quando ele propôs uma parábola. Jesus lhes contou uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? Pois é. Após conhecer a palavra e praticar é quando nós podemos ensinar. Hoje, infelizmente, muitos estão caindo no erro porque não estão passando tempo de qualidade e quantidade com a palavra de Deus. Sabe? Então, quem não conhece a palavra de Deus vai ensinar as suas ideias, vai ensinar os seus pontos de vista. Eu lamento muito quando eu vejo irmãos que, ao invés de passar tempo com a palavra de Deus, passa tempo, às vezes, assistindo programas religiosos. Até mesmo essa mensagem que eu estou passando hoje, ela não deve substituir o seu tempo diário com a palavra de Deus. Eu sei que eu vou ser mal compreendido, mas olhando o que hoje em dia a internet mostra em termos de estudo bíblico, tem que reconhecer a palavra, porque tem muito lixo, tem muita meia-verdade, toda meia-verdade é uma mentira inteira. Tem muita mensagem que não é de Deus. E como é que nós vamos saber discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus? Olhando a palavra dele, e depois comparando e podendo jogar fora aquilo que não é assim do Senhor. Então, essa é a boa razão de Deus estar com a sua mão bondosa sobre Esdras, que é o nosso assunto de hoje. Se nós queremos ser abençoados por Deus, precisamos viver em obediência diária, de maneira prática, a palavra de Deus. É buscar conhecer primeiro, depois praticar e finalmente ensinar a todo que de nós se aproximar sedento dessa boa palavra. Como eu disse, o nosso tema de hoje é que nós podemos. Não sabemos o que vai acontecer nesse ano 2021. Um ano meio complicado, como nós já falamos algumas vezes, mas uma coisa é certa: por causa desta boa palavra, nós podemos ficar debaixo da mão de Deus, da boa mão de Deus, pelos 365 dias desse ano que já começou. Queremos ser abençoados por Deus, como foi Esdras? O segredo é simples, é todos os dias buscar a palavra do Senhor. Em seguida, aplicar na vida e depois ensinar para as pessoas que de nós se aproximarem. Eu já falei nesse canal que uma das armas espirituais, lá de Efésios capítulo 6, versículo 15, falando das armas de Deus, é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. E o que é isso? Nada mais é do que gastar sola de sapato, gastar tempo ensinando essa boa palavra. Quando nós ensinamos a palavra para outro, ela volta e nós somos os mais abençoados com esse ensino. Aliás, Deus tem um amor especial em abençoar quando nós estamos desejosos de compartilhar a palavra de Deus com assim, as pessoas que não conhecem o Senhor. Olha lá em Atos capítulo 11, versículo 20 e 21, relatando sobre a igreja de Antioquia, quando começou o trabalho evangelístico lá, olha só.
Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Você quer que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor esteja com você? Não adianta falar só de Deus. Não, não. A boa mão do Senhor está sobre nós. Quando nós amamos tanto a Ele, que amamos o que Ele ama, amamos a palavra dEle, como disse o salmista. Buscamos conhecer essa boa palavra. Depois de conhecer, de meditar, nós vamos praticar essa palavra. E finalmente, quando nós tiramos tempo para ensinar a palavra de Deus a qualquer pessoa que se interessa. Os discípulos de Jesus não têm tempo ruim. Quando a pessoa quer conhecer, ele é o primeiro, ele não tem assim chuva, não tem sol, não tem frio, não tem nada. Ele vai atrás porque ele quer compartilhar a boa palavra de Deus. Dessa maneira, é impossível não termos um ano abençoado por Deus, porque a mão dele estará sobre nós, porque nós estaremos vivendo de conformidade com a vontade dele. Eu quero finalizar essa mensagem desejando que a alegria que o salmista, agora nós vamos para Salmo, que o salmista tinha em buscar a palavra de Deus, esteja na minha vida e na sua vida durante esse ano de 2021. No Salmo 1, versículo 2 e 3, o salmista diz o seguinte: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, do homem verdadeiramente feliz. E na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a ideia? Está sempre meditando. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha que maravilha! Queremos estar debaixo das mãos de Deus, protegidos e guiados por Ele. Queremos estar debaixo da boa mão de Deus, nos abençoando. Então, que tal começarmos ainda o ano? Hoje é dia 13, temos um ano inteiro pela frente. Que tal começar fazendo um propósito de todos os dias buscar a vontade de Deus em sua palavra? Todos os dias. Não importa se de manhã, se à tarde, se à noite, mas reserve um tempo de qualidade. Reserve ali uma meia hora para ler, meditar, comparar com a vida, especialmente pedir a Deus força para praticar isso. E tenha certeza, fazendo isso, durante todos os dias do ano, a boa mão de Deus estará sobre nós e nós estaremos debaixo assim, das mãos de Deus, ou sobre as mãos de Deus, assim, cuidados pela mão de Deus. Meu desejo é que todos nós tenhamos um feliz ano todo. Não apenas feliz ano novo, feliz ano todo, debaixo da boa e bondosa mão de Deus e na obediência à palavra dele. Se você quer ter essa mensagem por escrito, pode entrar lá, já está lá, igrejadecristo.net, e lá você poderá compartilhar com quem você quiser. Que tenhamos uma quarta-feira excelente, abençoada por Deus. Inclusive hoje, lá na Igreja dos Pimentas, onde eu congrego, estaremos assim, continuamos estudando o Evangelho de Mateus, que é uma maneira de começarmos o ano nos aproximando da palavra do Senhor. Deus nos abençoe neste dia. Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando, para o céu nos preparar. Vem pra buscar povo seu, muito zeloso e fiel, e pra sempre juntos morar. Um lindo lar pronto está, onde a paz irá reinar. Só alegria e paz. E quando lá nas nuvens Jesus aparecer, os salvos subirão para o céu. E você onde estará? A Hora certa eu não sei, mas em breve virá. Venha logo participar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Sim, Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. sim, Breve virá,
breve virá, breve Jesus voltará. Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando, ao céu nos levará. Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando, ao céu nos levará. Assim nos levará. Vem! O Evangelho de Lucas. Quem é o cristão aqui? Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Lucas 6, 31 a 33. Quem é o cristão na história? É a pergunta que precisamos fazer nos nossos relacionamentos, especialmente em qualquer crise. O Senhor Jesus aqui começa citando a chamada regra de ouro, que já era conhecida na forma negativa. Não façam aos outros o que você não quer que façam com você, que já era revolucionária. Imagine então na forma positiva. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Essa regra de Jesus, que chamo de princípio de vida, quando aplicada, é mais do que revolucionária. Pena que hoje é tão pouco aplicada, até mesmo entre aqueles que se declaram seguidores do Senhor. Quantas vezes eu já ouvi: sou uma pessoa boa, mas não pisa no meu calo que vira o bicho. Jesus diria a alguém assim: você é normal, como qualquer pessoa, até mesmo a pior pessoa, que faz o bem àqueles que ama, mas não leva desaforo para casa com seus adversários ou desafetos. Por isso, chamo hoje para essa reflexão. Lá no trabalho, todos ou quase todos fazem corpo mole. Mas quem é o discípulo de Cristo lá? Em casa é uma gritaria e falta de respeito. Mas quem é o cristão? Às vezes, apenas eu e você que está lendo essas reflexões. Haverá muitas situações em que naquele grupo seremos os únicos representantes de Jesus. Faremos igual aos outros, teremos o mesmo comportamento e atitude, ou mostraremos, através de nossas atitudes, que seguimos a Cristo. E mesmo entre os seguidores de Jesus, a pergunta pode ser: quem é o mais maduro aqui, que tem mais anos ou estrada seguindo os passos de Jesus? Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Às vezes, marido e mulher são discípulos do Senhor, mas o marido é recém-convertido e a mulher tem anos de vida cristã. Logo, a responsabilidade por dar o tom espiritual em casa é dela. Podem pais e filhos serem convertidos, mas os pais acabaram de ser ganhos para Cristo. Logo, o clima de espiritualidade em casa cabe aos filhos. O maior exemplo de maturidade espiritual é não devolver na mesma moeda, pensar antes de responder, às vezes manter-se calado ou devolver ofensa com bênção. Dessa maneira, não seremos apenas filhos de Deus, mas agiremos como tais. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Lucas 6:35b. Vamos viver mais este dia seguindo os passos de nosso Mestre? Boa leitura. A Sião vou, assim eu vou. Atrás eu não volto nunca.
eu não volto nunca mais. Vou seguir a Sião. Irmão, se você também vai, Diz, eu vou. expresse com suas mãos. Eu vou a Sião. Eu vou pra Sião, sim, eu vou. Sim, eu vou. Ao lar Sim, eu vou. com o Senhor. Sim, eu vou. Vou caminhando e não volto mais. Sim, eu vou, eu vou. Meus amigos também precisam chegar. Meus amigos também precisam chegar. Com eles vou pra Sião, eu vou. Sim, eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Com o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo, não posso olhar pra trás. Sim, eu vou, eu vou. Os meus pais também precisam chegar. Os meus pais também precisam chegar. Com eles vou pra Sião, eu vou. Eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Com o Senhor. Sim, eu vou. Vou caminhando e não volto mais. Sim, eu vou, eu vou. Meus irmãos também precisam chegar. Meus irmãos também precisam chegar. Com eles vou pra Sião, eu vou. Eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Com o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo, não posso olhar pra trás. Sim, eu vou. Esta igreja também precisa chegar. Esta igreja também precisa chegar. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu eu vou. sei que vou. Sim, eu vou. Eu não vou ficar aqui. Vou a Sião. Vou.